Schäfer, Presente. Itamara Bagatini, Presente. Dairton Hahn, Presente. Lúcio Malman, Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas, Nils João Guilherme, Nils Elias Werner, Presente. Otário Wilson Lutz, presente, Círio Asman, Presente. constatada a presença de todos. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 9ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora Itamara, funcionários da casa, público aqui presente, imprensa escrita e falada. Pauta do dia 6 de abril de 2015. Pequeno expediente. Discussão e votação da ata número 111/2015 da 8ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 7ª legislatura, realizada no dia 23 de março de 2015. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia. Leitura do projeto de lei 006/2015, que autoriza a extração de uso de madeiras de eucaliptos, que especifica e dá outras providências. Leitura do projeto de lei 007/2015, que autoriza a receber por doação bem imóvel, que especifica e dá outras providências. Leitura de moção de apelo 005/2015, de proposição da vereadora Itamara Bagatini. Leitura de moção de apelo 006/2015, de proposição dos vereadores Nilson Elias Werner e Itamara Bagatini. Leitura das indicações 014 e 015/2015, de proposição da vereadora Itamara Bagatini. Leitura da indicação 016/2015, de autoria do vereador Círio Asman. No grande expediente, temos inscrito apenas a vereadora Itamara Bagatini. Na ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 001/2015, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e agentes políticos e dá outras providências. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo 002/2015, que autoriza o presidente da Câmara Municipal a fazer parte da comitiva do município de Iporã do Oeste para a viagem em missão oficial no estado de Essen, Alemanha. Única discussão e votação da moção 004/2015, que solicita às autoridades competentes para que não meçam esforços no sentido de dar continuidade na obra do CRAS no município de Iporã do Oeste, que se encontram paradas, ou então encontre uma solução para agilizar os trabalhos visando a conclusão da mesma. Primeira discussão e votação do projeto de lei 005/2015, que autoriza a firmar convênio com a entidade Associação Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Iporã do Oeste e da outras providências. Explicação pessoal, apenas eu estou inscrito para alguma fala. Então, solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata 111/2015, da 8ª sessão ordinária do exercício 2015, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 111/2015. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário para que proceda a leitura das correspondências. Não temos correspondências hoje. Então vamos para as matérias do dia. Solicito ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei 006/2015. Projeto de lei 006/2015. Autoriza a extração e uso de madeiras de eucaliptos, que especifica e dá outras providências. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O município de Iporã do Oeste autoriza a Associação de Moradores da linha Piraju, identidade sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob número 05-297-112, mila contrário, 070, a realizar-se a extração e uso da madeira de eucaliptos existente na área de 7.110 metros quadrados, no lote colonial número 64, de propriedade do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula
imobiliária número 4.490 no registro imóvel da comarca de Mondaí, Santa Catarina. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e, por onde oeste, 30 de março de 2015, Hilton Pedro Forro, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a autorização dos integrantes dessa Casa Legislativa de Lei do projeto de lei que autoriza a extração e uso de madeira de eucaliptos, que especifica e dá outras providências para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal de forma regimental. O presente projeto de lei autoriza a Associação de Moradores Linha Piraju a realizar a extração e uso de madeira de eucalipto existente no lote colonial número 64, de propriedade do município. A associação utilizará a madeira para fabricação de bancos, cavaletes e andaimes, entre outras utilizações, buscando assim a realização de melhorias na estrutura física de sede social da comunidade Linha Piraju. Solicito assim a apreciação e votação do regimento, projeto de lei de forma regimental. Hilton Pedro Forro, prefeito municipal. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei 007/2015. 007/2015. Autoriza a receber por doação de bem imóvel de especifica e dá outras providências. O prefeito municipal de Iporã-do-Oeste, Estado Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele seleciona a promulga e seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Iporã-do-Oeste devidamente autorizado a receber por doação de Olga Ida Dain o imóvel deferido como área verde não edificável. Registro sob a matrícula imobiliária número 10.882 no registro de imóveis na comarca de Mondaí, Santa Catarina, sob a denominação no lote urbano número 140, localizado na quadra número 138, com frente para a rua Ilma Kiss, na cidade de Iporã-do-Oeste, situado na esquina da rua Ilma Kiss com a rua João Marques, com a área de 46,96 metros quadrados, confrontando ao noroeste em 7 metros e 30 centímetros com a rua Ilma Kiss, onde faz frente ao sudoeste em 14 metros e 55 centímetros com a rua de João Marques ao leste, em 16 metros e 45 centímetros com parte do lote número 143, a mesma quadra à frente para a rua de Ilma Kiss. Artigo 2º. Fica vetada a alteração da destinação do imóvel, a qual continuará sendo a mesma área verde não edificável. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal a autorização a custear as despesas de escrituração diferentes à doação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Iporã-do-Oeste, 30 de março de 2015. Hilton Pedro Forro, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa projeto de lei que autoriza a receber por doação bem imóvel que especifica e dá outras providências para que seja analisado e votado o regimento legislativo municipal de forma regimental. O projeto de lei autoriza o município de Iporã-do-Oeste a receber por doação da propriedade Olga Ida Dain imóvel deferido como área verde. Solicitamos que a referida área não poderá ter alteração de sua destinação, a qual continuará sendo área verde não edificável. Solicito, assim, a apreciação e votação do projeto de lei na forma regimental. Iporã-do-Oeste, 30 de março de 2015, Hilton Pedro Forro, prefeito municipal. Aí temos o mapa junto. Era isso. Esses projetos, então, ficam baixados para a Comissão de Vida para parecer. Solicito ao vereador Mário para que proceda à leitura da moção de apelo 005/2015. Moção de apelo 005 de 2015, de 6 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Elias
Nilson Elias Verlan, presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo. A vereadora abaixo assinada, cumprida as formalidades regimentais, ouvida o colendo plenário, apresenta a moção de apelo nos seguintes termos. A Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, fórmula apelo ao excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, ao excelentíssimo senhor presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira, e ao excelentíssimo senhor Paulo de Oliveira de Andrade, e superintendente regional dos Correios de Santa Catarina, e ao excelentíssimo senhor Nilson Luiz de Oliveira de Freitas, vice-presidente da gestão de pessoas dos Correios, no sentido que adotem providências com a urgência, a relevância que o caso requer, no sentido de disponibilizar mais um funcionário carteiro à agência dos Correios deste município, para que esta agência possa ampliar o serviço de entrega de correspondências para os municípios que ainda não dispõem desse serviço. Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, 6 de abril de 2015. Itamara Bagatini, vereadora autora, e segue também toda a nominata de demais vereadores. Mensagem justificativa. Considerando a importância dos serviços prestados pelos Correios dos municípios, considerando a necessidade, a agilidade de entrega das correspondências pelos Correios em tempo hábil, considerando o aumento da população do nosso município, consequentemente com a formação de novos bairros e ampliação do período urbano, considerando as atividades profissionais que os munícipes desenvolvem, dificultando a ida até a agência dos Correios para a retirada de correspondências devido ao horário de expediente dos munícipes, considerando o que rege a lei postal que especifica o compromisso de entrega das correspondências no período urbano pela agência dos Correios, considerando que temos nos nossos municípios a aprovação de mais um funcionário para a agência do Correio, mas que até este momento não está sendo cumprido por parte da empresa de Correios. Considerando o cumprimento do entendimento dessa solicitação com base legal da lei postal. Desta forma, faz extremamente necessário a viabilização do atendimento dessa solicitação para atender essas necessidades do municípios. Senhor presidente, por questão de ordem, senhor presidente, eu sei que hoje nós não vamos discutir essa moção, mas de repente até para agilizar o trâmite interno, eu não sei se vocês não têm sido procurados por munícipes se queixando que têm recebido até com frequência a fatura do telefone com atraso e isso gera o pagamento de multas. Talvez isto poderia até ser mais uma justificativa para se incluir aqui, para que o correio que é contratado pela Oi, pela Brasil Telecom, resolva inclusive este problema que não atinge um munícipe. Vários munícipes que me procuraram, e eu até postei no meu Facebook para que as pessoas me procurassem, mas não me procuraram, para que me dessem elementos para a gente propor isso. Mas eu acredito que, não sei se é o momento, mas eu acho que eu quero agilizar o trâmite dessa moção, em vez de esperar até a discussão na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. Acredito que a própria comissão que estará avalizando a moção possa estar fazendo esta inclusão, né? Acho que a vereadora Itamara há de concordar. Se concorda, a gente pode fazer isso. Sim, concordo plenamente. Inclusive, foi uma das justificativas também apresentadas pela população. Mas a gente sabe que ali a questão maior é da empresa da telefonia, pela questão do atraso que gera a multa e que gera dinheiro. Certo. Essa moção 005, então, fica baixada para a comissão para o parecer. Solicito ao vereador Mário para que proceda a leitura da moção de apelo 006 para 2015. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Schaefer, presidente da Câmara Municipal em exercício de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo 06 de 2015. Os vereadores abaixo assinado cumpridos das formalidades regimentais e ouvido colendo plenário, apresenta a moção de apelo nos seguintes termos. Considerando a importância da saúde para a população, questão única a fundamental. Considerando que o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso é referência regional e o ponto crucial para
o atendimento da demanda não suportada em termos de estrutura ou especialidade pelo município. Considerando que o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso é a referência para o atendimento às cirurgias eletivas, que assume a importância no contexto pessoal e de qualidade de vida para cada pessoa individualmente que as necessita. Considerando que o compromisso da média complexidade é do Estado, o qual não está cumprindo com o convênio firmado entre o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso e o Estado. Considerando que o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso está na eminência de suspender os atendimentos eletivos pela inexistência de saldo bancário em conta corrente exclusiva para o pagamento de despesas com custeio da ABHP, HRT e GB. A falta das repasses das parcelas mensais fixas por parte do Estado de Santa Catarina, alusivos às competências de dezembro de 2014, janeiro, fevereiro e março de 2015. Considerando as previsões do contrato de gestões hospitalar número 003/2010 e demais aditivos celebrados entre o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria do Estado da Saúde e da Organização Social, Associação Beneficente Hospitalar Peritiba, com interveniência da Secretária do Estado do Planejamento. Considerando a comunicação recebida da administração do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de que, o caso, os valores em atraso das competências de dezembro de 2014 e janeiro de 2015 não sejam repassados até o dia 10 de abril de 2015, os atendimentos com cirurgias eletivas prestadas por esta Casa de Saúde estarão suspensos a partir do dia 13 de abril de 2015. Requer-se a Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, entendendo a proposição dos vereadores que abaixo subscreve apela ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Raimundo Colombo, ao secretário do Estado de Saúde, excelentíssimo senhor João Paulo Glagrenbin, e ao secretário do Desenvolvimento Regional de Itapiranga, ilmo senhor, aqui diz Rolf Trebien, mas é o Miguel Schneiders, para que o governo do Estado mantenha a gestão pública do Hospital Regional de São Miguel do Oeste e sejam tomadas as providências para efetuar os repasses das parcelas de competência do Estado com a maior urgência possível para que o atendimento efetivo eletivos não sejam suspensos, causando possíveis e irreparáveis perdas aos municípios da região do extremo oeste de Santa Catarina. Caso Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, 6 de abril de 2015. Nilson Elias Verlan, vereador autor do PT, e Tamara Pacatini, vereadora autora do PT. Segue também os demais nominatas dos demais colegas vereadores. Esta moção, devido a estes prazos que se atém no próprio ofício do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, veio a solicitação para que a gente pudesse estar, com o apoio de todos os vereadores, estar colocando na ordem do dia e estar votando hoje ainda, pois como o prazo que o hospital tem dado é o dia 10 de abril, né, a relevância que se tem de encaminhar o quanto antes. Então, eu gostaria de consultar os vereadores, ver se há possibilidade de incluir na ordem do dia de hoje. Começo pela minha direita, se é possível, o vereador Laírton Hahn. Favorável. Vereador Mário. Vereador Círio Asman. Favorável. Vereador Nilo João Guilherme. Favorável. Vereador Otair Lutz. Favorável. Vereador Carlos Alberto Schaeffer. Favorável. Vereador Lúcio Malman. Presidente, sou favorável, mas eu gostaria de sugerir que essas moções, por exemplo, essa aqui que vai tramitar hoje, que a diretora sempre possa colocar no nosso site, antes dela estar na pauta, até para a gente poder estudar. Nós vamos votar hoje no cego. Sou favorável,
mas facilitaria o estudo. Obrigado. Com certeza. Vereadora Itamara Bagatini. Favorável. Então, eu coloco na ordem do dia para posterior votação e discussão. Então, agora solicito a vereadora Itamara Bagatini para que faça a leitura da indicação 014/2015. Indicação número 014/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja criado o Espaço Jovem, com parque para jovens e adolescentes junto à Academia de Saúde, próximo ao ginásio poliesportivo nesse município de Porã do Oeste. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Verjan, presidente interino da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. A vereadora que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja criado o Espaço Jovem, com parque para jovens e adolescentes junto à Academia de Saúde, próximo ao ginásio poliesportivo nesse município de Porã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, em 6 de abril de 2015, Itamara Bagatini, vereadora autora PT. Justificativa. Tendo em vista que jovens e adolescentes necessitam de espaços para diversão e lazer nas horas de folga e nos finais de semana, além dos tradicionais jogos. E, considerando que, atendendo ao anseio dos jovens de nosso município para disporem de um local para a prática de atividades recreativas e esportivas, além dos já tradicionalmente existentes. Atendendo dessa forma também a solicitação de pais e moradores preocupados com muitos jovens e adolescentes nas ruas, sem ocupação recreativa e educativa, prejudicando o seu correto desenvolvimento. Visando criar mais um espaço de lazer para jovens e adolescentes, próximo à Academia de Saúde, um ambiente coberto e um espaço ao ar livre com diversos equipamentos de ginástica, com área de circulação e paisagismo. Esse espaço poderá contemplar também as crianças próximo à quadra coberta com vestiários, que está sendo construído junto à Escola Municipal do Centro Integrado de Ensino Fundamental, CIEF. Também será utilizado pelas escolas do CIEF, EMEI Criança Feliz, bem como a comunidade em geral, contemplando dessa forma todas as diferentes faixas etárias que poderão se beneficiar deste complexo. Estimular a prática recreativa e esportiva nas mais variadas faixas etárias é promover qualidade de vida à população. Jovens e adolescentes praticam esportes das mais variadas modalidades e, para tanto, faz-se necessário disponibilizar cada vez mais espaços adequados e estruturados para as mais variadas práticas esportivas. O desejo de jovens e adolescentes de agregar uma pista de skate nesse espaço jovem, que, por sua vez, poderá ser com peças móveis, que podem ser removidas quando a pista de skate não está em uso ou para ocupação desse espaço em outras atividades. Pelo exposto, solicitamos apoio dos nobres pares com vistas à presente propositura. Na certeza de apelar por causa justa e de poder contar com a especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Coloco em discussão a indicação 014. Senhor presidente, pode ser depois com a próxima indicação? As duas? Tudo bem. Solicito à vereadora Itamara que faça a leitura da indicação 015/2015. Indicação número 015/2015. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Verjan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. A vereadora que esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que a sede que atualmente abriga o Conselho Tutelar ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar seja cedido para a Associação de Artesanato, que será fundada ainda no primeiro semestre de 2015, para que essa possa utilizar esse espaço como ponto de venda de artesanato nesse município de Porã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, em 6 de abril de 2015, Itamara Bagatini, vereadora autora PT. Justificativa. Tendo em vista o anseio das pessoas que produzem artesanato em nosso município, em ter uma associação e, consequentemente, um espaço para expor, comercializar seu produto e organizar feiras, considerando que a associação do artesanato é um anseio de muitas pessoas do nosso município e que já tem a constituição legal, através de outra associação já constituída legalmente e que está abrindo espaço para essas pessoas. Muitas pessoas que produzem artesanato representam o município em exposição na região. Com a Semana das Etnias, que aconteceu já em 2 edições,
pôde-se observar e presenciar a demanda desse trabalho artesanal. Muitas pessoas, inclusive mulheres, fazem dessa arte uma forma de agregação de renda familiar. Para que essa associação possa organizar a exposição e a comercialização de seus trabalhos de uma forma permanente, necessita de um espaço próprio. Considerando que o local é uma propriedade locada pelo município e, após a conclusão do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, esse espaço estará vago. Considerando que é um local de boa localização e já com uma pequena, mas considerável infraestrutura, o que vem bem ao encontro do que a associação necessita. Na certeza de apelar por causa justa e de poder contar com a especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Então, coloco em discussão as indicações 014 e 015. Senhor presidente. Vereadora Itamara, com a palavra. Cumprimento, então, o presidente dessa casa, o vereador Nilson, colegas vereadores, aos munícipes presentes, imprensa, né, também secretário, demais assistentes aqui, presidente da Associação Comercial, especial aos 2 adolescentes que estão aqui, parabéns, e que seja a primeira de muitas vezes que vocês estão participando dessa casa, isto é cidadania, tá? E também aos servidores da casa. Bem, a primeira indicação, então, que a gente está fazendo sobre a questão do espaço jovem, nós temos todo um complexo que já é utilizado para a prática de esporte, né? Com um ginásio poliesportivo, com um outro ginásio, com mais um pavilhão que é usado, e agora com a agregação da quadra coberta que está sendo construída junto à escola do CIEF. Então, nós podemos estar agregando, e também junto com a Academia de Saúde, que também está sendo, né, construída ali, nós podemos, então, também estar propondo para que se amplie a variedade de esportes praticados. Nós temos, assim, bem tradicional a questão dos esportes com bola, né? Mas nós temos muitos adolescentes e jovens que solicitam, assim, frequentemente diversificar essas atividades em outros espaços, né? E nós temos, assim, uma galera, se me permitem, né, que pratica o skate e que gostaria muito de ter esse espaço, então, para isso. Atualmente utilizam espaços como ruas, né, menos movimentadas nos finais de semana ou finais de tarde. Então, agregando esse espaço, principalmente lá, com a questão da quadra coberta e com a proposta que se tem, que a gente inclusive já tem modelos que se acessou na internet, né, onde nós podemos estar fazendo uma pista de skate móvel, né, com obstáculos que podem estar sendo usados, então, e que ela é móvel e se coloca as ferramentas, as peças necessárias. Quando não, então a gente podem ser retiradas, então. Então seria nesse sentido, pedindo também o apoio dos colegas. E depois a outra indicação, podemos já ir para outra? A outra indicação, então, onde a gente solicita o espaço para a associação ou o clube de artesanato, né? Então, assim, é um anseio muito grande das pessoas do município, principalmente a grande maioria de mulheres, que fazem da questão dessa arte, do artesanato em si, uma forma de repente até de lazer, né, de ocupação, mas também hoje já consiste em agregar renda familiar, né, à família, então. E nós temos, então, já com 2 edições, a própria Semana das Etnias, onde a gente viu com mais de 30 expositores em artesanato que expuseram seus trabalhos. Agora com a própria Feira FAIC, então, que nós poderemos estar também oportunizando esse espaço, com certeza esse pessoal vai estar participando, e também, para evitar a criação do novo CNPJ, nós estaremos agregando esse clube do artesanato, então, a uma associação que já existe e que trabalha nesse caminho mais ou menos, um clube de mães, que o próprio estatuto já tem bem claro todas essas atividades, onde basta apenas uma substituição de nome, provavelmente, de 2 artigos lá, e já temos conversado com todas as pessoas que compõem essa associação, e elas estão abertas, então, para oportunizar a entrada dessas pessoas do artesanato nessa associação, então, e transformá-lo em clube do artesanato.
Mas, então, o que me leva a essa indicação é ter um espaço para comercializar os produtos que elas produzem e o que eles produzem, porque também temos senhores presentes, né, nesse artesanato. Então, e como está sendo construído o centro da questão da agricultura familiar, né, o próprio Conselho Tutelar, que poderá estar se removendo para outro espaço, ali fica um local bem assim localizado para se fazer uma feira permanente de produtos de artesanato, e que poderão, então, estar sempre sendo comercializados ali. Então, é nesse sentido, a nossa indicação para o Executivo. E, inclusive, só abrindo espaço ainda sobre a questão da pista de skate, né, ou do espaço jovem, também o vereador, colega Carlos Schaeffer, né, já fez em 2013 uma solicitação semelhante, então, sobre isso. Então, também já faz mais força ainda. Obrigada. Continua em discussão. Então, peço para a vereadora Itamara ler a indicação 016/2015. Indicação 016/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja efetuado o levantamento onde o Correio não faz entregas de correspondências e posteriormente encaminhadas todas as informações para atualização junto ao Correio dos loteamentos e ruas do perímetro urbano para fins de entrega da correspondência em todos os estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais do município de Porã do Oeste. Excelentíssimo senhor Nilson Elias Verlan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador Kessa subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indicam ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Sejam encaminhadas todas as informações para feito levantamento, onde o Correio não faz entregas de correspondência e posteriormente encaminhadas todas as informações para atualização junto ao Correio dos loteamentos e ruas do perímetro urbano para fins da entrega da correspondência em todos os estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais de Porã do Oeste. Câmara de Vereadores, em 6 de abril de 2015, Círio Asman, vereador autor, PMDB. Justificativa. O perímetro urbano da cidade de Porã do Oeste está definido há muitos anos e a área do perímetro urbano que a Agência Brasileira de Correios e Telégrafos levaram em conta para definir as regiões da cidade que são regularmente atendidos com a entrega de correspondências a domicílio não inclui os loteamentos aprovados e implantados recentemente, fazendo com que muitas residências não sejam atendidas pelos carteiros que fazem a respectiva entrega. Acontece que nos últimos anos o número de novos loteamentos e, consequentemente, de novas vias públicas aumentaram muito. Em decorrência, os estabelecimentos residenciais e também os comerciais e industriais existentes nessa região não são atendidos com a entrega das correspondências nos domicílios, fazendo com que muitas vezes essas sejam devolvidas, nos casos em que os cidadãos não se dirigem à agência local regularmente para verificar da existência ou não de material a ele endereçado e que necessita ser retirado. Visando melhorar o atendimento do Correio para com a população por meio da correta distribuição e entrega das correspondências em todo o perímetro urbano da cidade. A presente indicação sugere ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as providências necessárias e feita toda a atualização dos loteamentos e arruamento da cidade junto à divisão competente do Correio, responsável por determinar os locais de entrega de correspondência a domicílio em nossa cidade. Para tanto, se deve buscar junto ao Correio as informações necessárias de como proceder para que tal atualização seja efetuada e o atendimento de entrega das correspondências ampliado e estendido a todo o perímetro urbano de Porã do Oeste, inclusive passando a diminuir as filas na agência dos Correios do município. Na certeza de apelar por causa justa e de poder contar com a especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Coloco, então, em discussão a indicação 016. Presidente. Vereador Círio, com a palavra. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadora Itamara, funcionários da casa e ao público aqui presente. Hoje resolvemos falar dos Correios, né, vereadora Itamara? Mas isso só prova que nós estamos no caminho certo. O meu lado é um pouquinho diferente a reclamação do pessoal e eu, no fim de semana, estive em contato com um amigo meu da agência Correios de Chapecó
e ele me informou que o não atendimento aos bairros é porque não há o cadastramento junto ao Correio. Então, o que eu estou pedindo aqui, que a prefeitura faça o cadastramento dos bairros com nomeação correta e também que as ruas dos bairros tenham nome e placa de sinalização. Se não houver isso, não adianta também a moção de apelo da vereadora Itamara, que não, o Correio não vai atender esses bairros. Então, o que eu peço aqui é simples, é só um levantamento para que realmente nós possamos eliminar as filas no nosso Correio, porque muitas vezes o pessoal vai ali no Correio para retirar uma correspondência e não está naquele dia, depois ela mandar de volta, ou tu perde, de repente, uma hora na fila. Então, o que eu peço é simples, que a prefeitura cadastre os bairros junto ao Correio e também que seja colocado as placas de sinalizações e que você faça assim um apelo que aos moradores também façam o seu papel, que colocando o número da residência para que o pessoal do Correio não perca muito tempo procurando os mesmos. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, permita ficar. Então, colega vereador, realmente parece que estávamos em sintonia, né? E se complementam, né? Eu também fui conversar com um profissional da agência de Correios, né? Então, ela também me colocou essas questões e dentro da sua solicitação também, inclusive, ruas identificadas, né? Precisa ter ruas calçadas, o número da casa posto e também a caixa de correio para se colocar a correspondência. São 4 exigências dos Correios. Só que também, de nada adianta se nós não temos a dispor mais um funcionário, né? Então, é nesse sentido que a gente está pedindo, e a gente também sabe que existe a aprovação desse funcionário para que venha, então, fazer parte do grupo aqui, né? E para que, então, possa ser efetivada essas entregas nas casas. Concordo. Continua a discussão. Senhor presidente, eu gostaria só, vereadora, se a senhora pudesse repetir as 4 exigências do Correio, por gentileza. As 4 exigências são ruas identificadas, ruas calçadas, número na casa, né, número da casa, identificação, e caixas de correio nas casas, porque muitas vezes chegam, não vão deixar lá assim ao ar livre, né? Então precisa de caixa de correio. Continua em discussão. Só quero também frisar que em 2013 já fiz uma moção também de teor similar, a moção 08/2013, e aonde em resposta dos Correios já foi diagnosticado que, na verdade, os Correios sabem que já carece de mais uma pessoa, que carece de mais uma motocicleta, o estudo já foi feito, e tendo isso, óbvio que essas exigências ali eles têm, mas a gente sabe também que o pessoal tem entregue aonde não é assim, porque não que eles não são obrigados, mas eles o fazem, sempre o fizeram. Então, o que nós precisamos mesmo é, se ele já tem o estudo, se já está comprovado que necessita de mais profissionais, a gente tem que lutar e ver o porquê que não o mandam, né? Mas as indicações 014, 015 e 016 serão encaminhadas ao Executivo para os devidos fins. No grande expediente, inscrito a vereadora Itamara Bagatini com a palavra. Cumprimento novamente todos os vereadores, presidente, e a todos os presentes. O que me traz aqui é uma polêmica que sempre existe, né? E vira e mexe a gente está falando nisso. Casan, água, né? Disse, bom, dessa vez, então, eu vou direto à fonte, né? Em vez de ouvir os diz que eu fui conversar também com o profissional que atua na Casan. E daí, então, ele me colocou algumas coisas óbvias que nós também já conhecemos. O sistema está no limite, a ETA, né, e os poços estão na produção máxima. Mas nós temos, então, uma possibilidade de um poço da prefeitura que está na área industrial, que já está com a documentação finalizada, né, e que vai aliviar um pouquinho essa questão da água, e pelo menos já vai começar a estar funcionando mais ou menos em 90 dias.
a questão do material, do que é necessário, fiação já está em fase terminal, ou de licitação, ou já de aquisição, né? E também, então, esse poço vai estar fornecendo aproximadamente 70 a 80 mil litros por dia, o que vai atingir aproximadamente 150 famílias. Então, já é uma ajuda também, né? E, inclusive, agora nessa quinta-feira, então, vão estar presente uma equipe, então, da superintendência, que então vão estar fazendo, assim, um estudo, ou onde melhor colocar e como melhor fazer essa questão da construção, então, dos equipamentos para estar, então, ocupando essa água para ser, então, abastecido, aumentar o abastecimento, então, né? E também aproveitar, assim, conversando com o pessoal lá, os servidores, né? Nós temos o Luiz e temos o Camilo, né? São em 3 funcionários, só que ele está com licença saúde, afastado, né? Então, se a gente for ver a quantidade de trabalho que demanda, gente, e 2 funcionários apenas, eles atendem, né, de uma forma excelente a nossa comunidade, né? Pois não? Liga o... Os vereadores, presidente, nossos funcionários, e dizer que eu não concordo com o que os funcionários da Casan diz que está esgotado a questão da água. Não é verdade. Quando nós assumimos a prefeitura, na época de Hugo Friedrich e Nilo Guilardi, nós municipalizamos a Casan, onde o Círio Aspo e o Darcy Souza eram funcionários, e mais 2 outros funcionários. E nós resolvemos o problema da água de Porã. Simplesmente se trabalha muito pouco. A água tem que chegar no Pirapó para dobrar a quantidade de água que precisa para a nossa cidade. Eles não deixam as bombas trabalhar o tempo suficiente. Esse é o grande problema. Na nossa época, você trabalhava 18 horas, 24 horas por dia. Hoje, você trabalha 8 horas por dia e desliga os motores. Claro que não vai ter água, não é possível. Então, eu não posso concordar com isso e dizer que está esgotado. Não está esgotado nada, está esgotado é o tempo de trabalho deles. Eu acho que a Casan tem que botar mais funcionários e fazer as coisas funcionar melhor. Seria isso. Obrigado. Então, eu vou voltar, né, e dizer que também não concordo com o senhor plenamente, no sentido de que eles não façam um bom trabalho dentro dos seus limites. E precisa mais funcionários. Isso sim, vou concordar com o senhor. E, de repente, a questão da demanda do atendimento, eu não vou discutir as questões técnicas que as desconheço, quanto ao tempo necessário de bomba ou quanto à questão da quantidade de ligações. Então, poderia estar fazendo essa observação também, ou essa visita para ver. Mas, no sentido de esgotado, enquanto ETA, enquanto estação de tratamento, estou repassando a informação que eu recebi. E falo novamente, não discuto questões técnicas. E a solução seria, temos um caminho, que é a questão da água do Rio Macaco. Então, através de uma nova, ou de estar pegando, então, a água dali. E também uma outra questão que foi levantada, que também nós temos que ter uma visão das ligações que existem, e as clandestinas também, de repente ali entra um serviço também de investigação, né? E que quando surge, às vezes, um problema, falta água em algum lugar, por alguma situação, quando se arruma isso, ou o que foi feito, o reparo, leva um dia para normalizar o atendimento da água. Então, muitas vezes se arruma e a pessoa já quer a água na hora. Então, às vezes, é isso que acaba atrapalhando, né? Então, nesse sentido, estou elogiando, pelo que eu vi, o trabalho do pessoal da Casan. E uma outra questão, então, na explicação pessoal, também, que desculpa, no grande expediente, que eu queria colocar, é que no dia 28 de março a gente participou de um encontro regional do Movimento das Mulheres Camponesas. E parabenizar, então, por essa organização, e onde a gente percebe que a mulher está indo em busca, está indo à luta, né? E principalmente por algumas questões bem inerentes dela, não só pela questão profissional, mas a questão pessoal também ela procura, a questão também do bem-estar da família, a questão social, onde ela procura discutir nesse espaço. E principalmente uma questão muito evidente ainda, que precisa de muito debate ainda, que é a questão de gênero e de classe, se falando em mulheres.
Mas parabenizar pelo encontro, então. Obrigado. Então vamos para a ordem do dia. Coloco em discussão, em única discussão, o projeto de decreto legislativo 001/2015, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e agentes políticos e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em única votação o projeto de decreto legislativo 001/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo 002/2015, que autoriza o presidente da Câmara Municipal a fazer parte da comitiva do município de Iporã do Oeste para viagem em missão oficial no estado de Essen, Alemanha. A palavra está livre. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência fazer o pedido de vistas deste projeto de decreto legislativo e quero fundamentar o pedido nos artigos 204 do nosso regimento interno, 301 e 317, e ainda dizer que eu me sinto prejudicado de discutir, aprovar ou rejeitar esse projeto de decreto legislativo, porque no dia 31 de março eu pedi a esta casa para que me informasse os custos desta viagem. E a diretora me disse que não recebeu o meu e-mail, um deles retornou, mas 4 minutos depois eu reenviei outro que não retornou, e eu gostaria de ter conhecimento desses custos dessa viagem antes de nós discutir. Não sei se os vereadores concordam comigo com esse meu pedido de vistas, senhor presidente. Mas não, Senhor presidente, não sei se dentro se o pedido de vistas vai só prorrogar a questão da decisão. Eu acredito assim que a gente tenha o olhar da gente sobre isso, que não vem agora, mas eu acho que não precisaria estar fazendo essa solicitação. Eu gostaria de ouvir, se possível, o assessor jurídico, Paulo, para que pudesse explicar, então, da possibilidade do pedido de vistas e como é que funciona nesse caso. Senhor presidente, senhores vereadores, assim colocar a questão do pedido de vistas, se não me falha a memória, o artigo 204, ele versa sobre retirada de projeto. E entendo que retirada de projeto é para retirar ele não seria o caso de pedido de vistas. Seria o caso de retirada dele da própria discussão, que não voltaria à discussão, né? Mas eu entendi a ideia do Lúcio de pedir a retirada do projeto para melhor análise e voltar a ser discutido na próxima sessão. Então, assim, daí teria que se procurar um pouquinho nessa questão do regimento interno, quando se faz um pedido de vistas do projeto, requerer ele com essa data, até quando você quer ficar com ele, e o regimento interno, inclusive, sobre essa situação, ele diz que ele deveria ser devolvido com parecer. Então, assim, entendo a colocação do Lúcio, que de repente as razões da as despesas não foram colocadas, né? Então, de repente, não sei até que data deveria ter sido expresso isso também, né? Mas, assim, se a ideia assim, é de vistas e requerimento de adiamento da votação e discussão, o presidente deve colocar esse requerimento de adiamento em votação no plenário sem discussão, né? Sim, apenas para esclarecer os motivos dos quais não foram expostos ou respondidos as questões dos valores, simplesmente porque junto ao decreto tem o valor
que é o convênio com a Facisc, de R$ 6.200. Este valor estava já intrínseco em anexo ao decreto. E o outro valor que tem de custo é as passagens aéreas. As passagens aéreas, quando o projeto deu entrada, era de R$ 3.000. Hoje está em R$ 6.000, devido à alta do dólar, e vocês sabem que quanto mais próximo do dia, mais aumenta. Então, até é algo que quero aqui justificar o porquê da não colocação desse critério, e até dizer que o adiamento para mais uma semana, vejo que é possível, mas daqui a pouco, a Câmara concordando com a minha ausência, vai gerar um custo com certeza muito superior, pois aí as passagens aéreas vão ser muito mais caras. Apenas essa justificativa. Então, deveríamos, pelo procedimento, Dr. Paulo, colocar esse pedido de retirada em discussão e votação dos vereadores. Isso. A recomendação do regimento interno, então, se a ideia era de vistas e, consequentemente, o adiamento da votação, então, coloca em votação nominal, em que, se a maioria dos vereadores se manifestar pela retirada, o projeto será retirado da votação hoje e voltará, então, pelo regimento, ele voltaria até a semana que vem, então, para discussão, se esse prazo é suficiente para o vereador Lúcio. Senhor presidente, vou dar minha opinião aqui. Eu acho que assim, coloca em votação quem é que aceita votar, como é que está, ou para fazer uma revisão e ver. Entende? Eu acho que isso aí está prolongando, a passagem está ficando cara e isso vai ter que ser resolvido. Hoje ou amanhã vai ter que ser resolvido, isso não tem o que fazer. Então, segundo orientação jurídica também, para seguir o que tange, então eu coloco em votação nominal este pedido de vistas, se aguardamos uma semana a mais para tomar essa decisão, novamente salientando de que, se a intenção é aprovar, o aprovar agora gerará economia, né? Se a questão é reprovar, não vejo o que vai mudar em uma semana. Mas então solicito ao vereador Laírton Hahn seu posicionamento. Dias atrás, os vereadores foram na terça, nós compramos as passagens 60 dias antecipado e nós fomos na última hora, na segunda, e compramos pela metade do preço. Então, isso não é uma justificativa, né? Então, eu acho que realmente, sem valores, eu gostaria de ver pelo menos uma estimativa de valores que são gastos pela Câmara. Então, eu voto em adiar para mais uma semana e ver a discussão e ser mais esclarecido o valor que a gente está gastando com dinheiro público. Certo. Solicito ao vereador Mário. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, Tarcísio, secretário, eu já deixei a minha colocação junto com o senhor, com os demais colegas, que eu não estaria, neste momento, assim, muito favorável pela situação município, crise estadual, nacional, mas, em contrapartida, eu também não posso dizer que nós estamos há muitos e muitos anos já estudando o município para o futuro, que eu me lembro, já foram feitas muitas reuniões,
também não poderia deixar assim o meu voto contrário. Que amanhã depois, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, podia dizer aqui na Câmara que o Mário não votou a favor do grande projeto que vocês vão buscar lá na Alemanha, conhecimentos. A única coisa que eu deixaria assim, como eu já falei, não precisava ir as 3 pessoas. Podia ser 1 ou máximo 2. Mas isso é a minha opinião particular. Caso contrário, eu ia votar então a favor do decreto. Então, o vereador Mário se posiciona em votar hoje. Para mim pode ser hoje. Vereador Círio? Olha, que nem o vereador Mário acabou de colocar, eu também já deixei minha opinião junto ao presidente, contrária a essa viagem, pela situação em que nosso país atravessa, nosso município. Eu vejo sim, claro que aqui é um poder paralelo, mas eu vejo sim também por que 4 pessoas para a Alemanha, dinheiro público. Quando nós vemos sim que lá fora na sociedade nós temos pontes trancadas, paradas, máquinas paradas para reformar e não tem dinheiro. Então, para mim, 1 semana a mais ou a menos, a minha opinião igual não vai mudar. Então, pode segurar 1 semana. O senhor vota em segurar ou em votar? Pode segurar. Vereador Nilo? Quero saudar novamente a população que está presente, os vereadores, o presidente, os demais, e dizer que eu realmente, últimos dias, fui muito questionado sobre essa viagem, pelo gasto, e como eu sou um vereador livre, e tenho minha opinião própria, que eu voto naquilo que eu acho que é certo, eu acho que não é justo uma missão do nosso município e 3 pessoas do mesmo partido. E também não é necessidade de 3 pessoas, 2 do executivo, 1 do legislativo. Acho que duas pessoas seria o suficiente. O meu voto é contrário. Mas o senhor vota hoje? Para mim é contrário. Tanto faz. Posso votar hoje ou votar contra igual. Vereador Otair? Saúde ao nosso presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Se nós pensarmos um pouquinho atrás, a gente teve várias reuniões, participações, e eu até posso pegar exemplo com a FIO. Se nós não tínhamos visitado outros municípios, nós não teríamos hoje o que nós temos. Eu acho assim, o conhecimento das pessoas nunca é demais. Se nós quisermos cortar hoje, o nosso presidente ir para a Alemanha, a gente sabe que o nosso Alexandre não está indo, o seu Nilson não vai, pelas informações que a gente tem, a gente pode estar cortando um fruto que nós poderíamos colher de repente em vários anos. Essa é uma visão minha, para o futuro, onde é que nós podemos ter um investimento dentro de Porã, e de repente um dia o pessoal vai dizer, os vereadores votaram contra isso. Se nós temos 2 da prefeitura ainda, não é nós que vamos mandar pelo prefeito ou secretário. Nós estamos votando pelo Nilson. E estou pensando no nosso colega que sempre está presente, o nosso Alexandre. Se nós pegar pelo trabalho que hoje estão fazendo dentro da associação comercial, trazendo para Iporã alguma coisa nova, uma coisa diferente, nós temos que pensar e reavaliar antes de votar. Por isso o meu voto é favorável e pode ser hoje. Vereador Causi. Quero saudar toda a população, nobres colegas vereadores, presidente, vereadora, aos funcionários da casa. Isso aí está meio polêmico, esse troço aí, é bateção de boca na rua, para cá e para lá, né? Mas eu acho que é o seguinte, o nosso presidente, ele faz parte de uma comissão que já está se trabalhando, isso já faz 2, 3 anos, já participou no Estado, já em 3 reuniões, eu acho que a coisa está andando, está se fazendo, já se gastou para isso.
Então, acho que nós estamos fazendo uma polêmica, tá certo, eu entendo que a situação não está fácil, mas nós não podemos parar, entende? Eu vejo a coisa para frente. Eu concordo com o Mário também, com o vereador Mário, que talvez não precisaria ir tanta gente, que nem o prefeito, o Alexandre, o Nilson, né? O representante da associação, o presidente da Câmara e o prefeito. Está resolvido. Eu fiquei sabendo agora no final de semana que ia a secretária junto. É uma despesa a mais, né? Já temos nessa situação, estão falando que não tem dinheiro para máquina, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Eu sou favorável, pode ser votado hoje, para mim é tranquilo. O vereador Lúcio já manifestou o interesse de adiar, né? Queria fazer mais alguma colocação? Vereadora Itamara. Eu só gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho, já que já estamos discutindo, né? Pessoas visionárias ou gestores com visão de futuro buscam oportunidades, buscam desafios. E a gente não cresce se for ficar na mesmice. Nós temos que procurar o novo, procurar outros caminhos. E eu vejo que esse é um dos caminhos. E, inclusive, o que a gente também tem, sabe, é que a FACISC proporcionou isso para alguns municípios. Sabemos que havia muitos interessados em participar. E foram alguns municípios que foram escolhidos, inclusive Porã, por ser uma referência, enquanto associação comercial. Eu sei que é uma referência para a FACISC, um modelo, e inclusive pela localização também, né, de centralidade que nós temos no nosso município, então foi escolhido. E as oportunidades muitas vezes não vêm duas vezes. Então eu acredito que deva-se fazer isso sim, e inclusive provavelmente com mais pessoas participando, a gente vai ter várias visões de várias nuances, né, de vários aspectos, e que, inclusive, sobre a questão de adiar, não vejo sentido, porque eu acredito que tenha que se fazer igual, então eu voto pela votação hoje. Eu só queria fazer uma parte ainda lá do colega, né? Isso é muito relativo à questão das passagens, mas no geral, e a gente sabe que tem uma tendência do dólar subir, que provavelmente pode, mas é até relativa, não é uma verdade, existem exceções à regra. Uhum. Bem, justamente como no pedido de adiamento ou não já tivemos a discussão, eu só gostaria de ver se alguém ainda tem algo a discutir, uma vez que, então, por maioria de votos, o projeto vai ser discutido, então, hoje. Pelo meu cálculo, senhor presidente, se eu deu 4-4, a não ser que o senhor manifeste teu voto como parte interessada. O Ayrton, o Feio, o Nilo e eu estamos pelo pedido de vistas. O Otair, Mário, Carlos e Itamara estão pela votação hoje. O vereador Nilo não falou que podia ser nem hoje ou o adiamento, mas eu voto para ser hoje, visando justamente aquilo que eu coloquei. Não tem nada a se esconder, é apenas uma questão. Ou decidimos pela aprovação ou rejeição, isso só vai gerar, pelo adiamento, mais custos. E para esclarecer um pouco mais, enquanto isso a secretária calculou aqui quais os custos, então, hoje, o que hoje a Câmara vai estar pagando de diárias? R$ 5.775 aproximadamente, né? Tem que ser visto bem certo o cálculo, porque é em dólar, né? E mais a questão da passagem aérea, que hoje está em 6.000 e alguma coisa, também depende conforme o tempo. Então, este é o valor hoje. Aqui uma semana, com certeza, vai ser muito maior. Então, e também aproveitando a discussão, só para também fazer um pouco já a minha defesa, vereador Lúcio, gostaria de comentar. Senhor presidente, nós discutimos o adiamento, não. A discussão, acho que nós temos que fazer. Alguns até se anteciparam. Aí, se nós vamos votar hoje, eu quero discutir. Eu não discuti a resolução.
Eu pedi o adiamento, não tenho o que falar. Mas se é para votar, eu quero o direito meu, assegurado pelo regimento interno, para discutir, como vereador e como líder de partido. Não, com certeza. Por isso que eu falei, alguns já se adiantaram na discussão, mas eu coloco em discussão, então, esse projeto de Decreto Legislativo 002/2015, para os que não se manifestaram e os que queiram fazer alguma outra consideração. A palavra está livre. Vereador Laírton. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa e público presente. Em primeiro lugar, quero deixar aqui bem claro que sou favorável, sim, ao conhecimento, à busca de conhecimento e trazer tecnologia, novas técnicas de trabalho para o nosso município. Mas quero dizer bem claro aqui que gostaria que fosse só o nosso representante do comércio e também o prefeito municipal, que aí sim 2 pessoas estariam representando bem já o nosso município. Para mim, o que passa disso já é turismo, não tem justificativa, mas quero deixar aqui bem claro a minha indignação com o mau uso do dinheiro público nessa situação. Não importa o valor, mas sim os valores que a gente está perdendo, que a gente fez o juramento de zelar pelo dinheiro público. Então, quero dizer aqui que trabalho, o que a gente faz fora do nosso trabalho aqui como vereador, a gente quer viajar, caça de dinheiro mesmo. E se a gente quer ajudar, pode ajudar nesse sentido. Então, eu sou diretamente contra, eu acho que a população vai entender o meu voto também, que não é uma coisa pessoal, mas sim uma coisa de valores, que a gente aprendeu e que a gente jurou cumprir. Eu acho que não é o momento agora para isso. A gente teve uma experiência aqui de 2 rapazes que trabalharam na Alemanha, que vieram para Iporã do Oeste investir aqui, e a dificuldade que esse país oferece para os investidores é tamanha que parece que o primeiro mundo não se encaixa aqui. É lamentável isso. Eles lutaram, persistiram e estão chegando na inauguração, mas não desistiram porque muitos amigos os motivaram. Eu acho que se temos que, em primeiro lugar, brigar mesmo para trazer novas tecnologias é com a burocracia desse nosso país, que é uma vergonha. Que aqui as coisas não funcionam porque a lei não deixa funcionar. Que nenhuma pessoa é livre para investir nesse país. Ela não pode fazer, a lei proíbe de investir. Por isso a maioria das pequenas empresas quebram até o 4º ano, ou no 2º ano. Mais das metade já quebram até o 2º ano. Então eu vejo assim que o momento não é para ser agora, e vejo que essa casa é uma casa para se votar projetos, essa casa onde a gente indica as reivindicações do nosso povo, e é para isso que nós fomos eleitos. E o que passar desses pontos que a gente faz, as viagens às vezes de trabalho, de conhecimento, isso faz parte dessa casa. Mas o que se envolve o lado empresarial de cada um, o lado particular, eu acho que não deve ser levado para essa casa. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Lúcio. Saúde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, servidores desta casa, público aqui presente, imprensa escrita e falada. Me manifesto aqui, senhor presidente, como vereador e também como líder do PMDB. Sou absolutamente favorável à busca de conhecimentos, absolutamente favorável a trazer novos parceiros e dinheiro externo que nós possamos trazer para Iporã do Oeste ou para o Brasil, sempre é bem-vindo e nós, brasileiros, queremos. Mas acredito que viajar em 4, 2 pessoas do Executivo, mais uma do Legislativo, sendo que todas elas são governo. Ou seja, o que o Executivo planeja lá, quem é governo aqui vota a favor. Então são 3 que pensam igual, 3 que decidem igual. Não vou nem entrar no mérito partidário.
O presidente da nossa associação comercial, Alexandre, parabéns, Alexandre, você é o idealizador desse projeto, parabéns. Você deve viajar sim, representando a nossa associação comercial, a nossa indústria, o nosso comércio, o nosso prestador de serviços. E o prefeito, que foi eleito pela maioria do povo de Porã do Oeste para ser o representante do povo, legítimo representante do povo. Os outros dois, um vai levar a mala e o outro vai arrumar gravata e engraxar sapato. Ou aquilo que o prefeito não conseguia acompanhar, vão anotar para ele. Eu não vejo necessidade. Veja bem, no projeto diz o seguinte, aqui no anexo da FACISC, diz o seguinte, só para desmentir algumas coisas. Para tanto, vimos convidar Vossa Senhoria a participar desse seminário que acontecerá entre os dias 17 e 25 de abril. Todas as informações, custos e detalhes constam no folder anexo. E eu tentando conseguir com meus dois colegas vereadores para ver se eles ganharam alguma folha a mais do que eu, mas não ganharam. Então, quer dizer, o folder estava em anexo e falava de custos, mas eu não ganhei. E eu sou obrigado hoje à noite a discutir e votar. Tudo bem, eu aceito. Sem problema nenhum. Isso é democracia. A maioria vence. Eu perdi. Eu queria pedido de vistas para estudar. Mas aqui no ofício da FACISC diz isso. Não sei onde é que ficou. Por que eu sou contra? Há 4 pessoas ir para a Alemanha. Sou a favor de 2. Prefeito e presidente da Associação Comercial. Sou a favor. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas sou contra os 4 por quê? Máquina quebrada na garagem. Não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para remédio. Não tem dinheiro para exame. Semana retrasada, várias pessoas chegaram lá em casa. Lúcio não conseguia agendar exames lá no posto de saúde, tem que esperar chegar a primeira semana de abril, porque a cota de março terminou. Onde é que se viu isso, senhor presidente? Isso não tem cabimento. Aí nós, com moção, pedindo para o Estado pagar a conta. Eu sou a favor daquela moção, já vou me adiantar. Mas para a gente ver como o nosso telhado é de vidro, a gente pede para os outros, mas não cuida da casa da gente. Então, 4 de Porã ir para a Alemanha, para quê? Precisa de 4 orelhas a mais lá para ouvir e 4 olhos a mais para enxergar? Poxa, gente, não tem cabimento. Por isso que eu queria saber do valor. Mas como não me deram valor, agora aproximado eu sei. Gente, não sou contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, sou formado em administração. Sou a favor. Sou a favor da indústria, do comércio, do nosso agricultor, do prestador de serviço, de nós trazer novas tecnologias, mais conhecimento, mais investimento. Mas o vereador Laírton falou a verdade. Uma indústria aqui, para conseguir algumas coisas da prefeitura, levou meses. Agora, para viajar tem dinheiro. Olha aqui, orçamento do portal aqui para nós reativar a TV Câmara, R$ 6.500. E a Câmara não tem. Agora, para o presidente viajar tem 11 mil, 12 mil, 13 mil, tem. É isto que eu não consigo entender. Nós vamos passar para o povo de Porã o que nós fizemos aqui dentro, não tem dinheiro. Agora, nós vamos buscar conhecimento lá na Alemanha, como é que nós vamos passar para o povo, se aqui nós não transmitimos nada? Senhor presidente, meu voto é contra, e o encaminhamento do partido é voto contra. Partido do PMDB é voto contra, por todas essas razões. Pena que o pedido de vistas não foi concedido, mas este é o voto do PMDB, do vereador Lúcio. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, só para apresentar este anexo, ele está aqui juntamente com o projeto. Pode ser que não foi emitido xerox para todos os vereadores, mas o anexo estava aqui para conhecimento, inclusive a comissão avaliou, estava à disposição. Mas continua em discussão. Então, não tendo mais ninguém que queira se manifestar, eu coloco em única votação o projeto de decreto legislativo 002/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário, senhor presidente. Eu também sou contrário. Então, temos com o meu voto, 5 contra 4, temos a maioria. Então, o projeto Decreto Legislativo 002/2015 foi aprovado por maioria de votos. Coloco em única discussão
a moção de apelo 004/2015, que solicita às autoridades competentes para que não meçam esforços no sentido de dar continuidade na obra do CRAS, no município de Iporã do Oeste, que se encontram paradas, ou então encontrem uma solução para agilizar os trabalhos, visando a conclusão da mesma. A palavra está livre. Assim, essa moção, só para explicar um pouquinho, ela já foi até comentada em outras sessões. Então, nós temos a obra do CRAS aqui no município que se encontra parada. É de conhecimento que a empresa que ganhou a licitação, ela decretou falência, e o que nós viemos pedir aqui para as pessoas responsáveis é para que as mesmas deem agilidade em fazer nova licitação, enfim, achar uma outra empresa, mas que conclua essa obra que está parada e o município tem anseio de recebê-la o quanto antes. Então, coloco em única votação a moção de apelo 004/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco agora em única discussão a moção de apelo 005/2015, esta então que faz o pedido referente ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste, que foi lida anteriormente. É a 6? Então a moção 006/2015 está em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador Lúcio? Com relação a esta moção 006, eu quero cumprimentar... 6. Eu quero cumprimentar as pessoas que trouxeram esta preocupação a esta casa. Ao mesmo tempo, dizer da minha alegria de hoje estar como vereador discutindo aqui uma moção que trate do Hospital Regional de São Miguel do Oeste, que foi construído ainda no tempo que eu era gerente de saúde, Luiz Henrique, governador do estado de Santa Catarina, e recebi muitas críticas e muitas cobranças no período que estive lá como gerente, inclusive acusado de forma injusta de que eu fui contra que o Hospital Regional viesse a Iporã do Oeste. Quero dizer que nunca fui contra a vinda do Hospital Regional Iporã do Oeste. Isso foi uma decisão do secretário de Estado da Saúde, que comprando o Hospital Regional ou construindo o Hospital Regional seria na cidade de São Miguel do Oeste, e fora disto ele daria parecer contrário para o Luiz Henrique, e o secretário de Estado da Coruja, o secretário de Estado da Saúde foi o Fernando Coruja Agostini. E também manifestar a minha preocupação, como não houve tempo para a gente se preparar, a minha dúvida que fica, apesar de votar a favor da moção, tá? A minha dúvida que fica, esse dinheiro que o Estado deve para o hospital, é dinheiro que o Estado tem a receber do Ministério da Saúde ou é dinheiro do Estado? Se for dinheiro do Ministério da Saúde, volto a lembrar daquela moção que nós fizemos. Vocês lembram do Hospital Regional de Chapecó? Também, há muitos meses, não vem fazendo cirurgias eletivas, porque não está recebendo o extrateto. Isso quer dizer o seguinte, para quem já trabalhou na saúde como eu, o hospital tem um teto financeiro, até ali ele pode atender o povo, teto físico e financeiro. O que ele atender mais, ou o que tiver a mais de gasto, ele deixa de receber. E isto fica como um saldo a receber. Será que nós estamos tratando da mesma situação ou é só convênio? Será que o Estado não quer repassar o dinheiro porque não tem, porque não quer, ou porque também não recebeu do Ministério da Saúde? Só isso que eu gostaria de registrar, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Itamar, pois não? Só para colocar um pouquinho a questão do Hospital Regional, e que para nós, inclusive, passa a ser uma segurança termos um hospital desse porte, né, perto de nós. E um levantamento que a gente fez também junto com a Secretaria de Saúde, nós temos em média 2 pessoas que são levadas por dia para emergência, para urgência, para o Hospital Regional aí de São Miguel. E 4 a 5 pessoas com procedimentos ou consultas para a questão eletiva. Sábado, no dia 28 de março, foram levadas 21 pessoas para procedimento e consultas eletivas.
Aí, de repente, a gente também se pergunta, mas o eletivo não é emergência, não é urgência. Só que, quando não tratado, isso é prevenção, né? Quando não tratado, ele pode passar a ser uma emergência. Vamos falar de otorrino, né? Por exemplo, uma adenoide. Ela é eletiva, é emergência. Em que momento, né? Mas se não tratada, se for eletiva, desconheço também o critério, não sou da área, né? Mas ela passa a ser uma emergência, né? Então, assim, é para justificar também o quanto é importante a presença desse hospital no nosso meio, né? Isso é da responsabilidade do governo do estado, por ser de média complexidade, então tem que se fazer. E também gostaria de fazer um parênteses, a fala também já direcionada que o colega que fez sobre a questão de Chapecó, né? Inclusive, assim, a gente está com bastante reclamações de pessoas que vão até lá, têm agendado, vão até lá e simplesmente na hora a secretária lá do médico, da pessoa lá, diz do profissional, não, foi cancelado. E aí, muitas vezes, também a gente foi cobrar da própria secretária que a culpa cai. Como é que a Secretaria da Saúde do município não avisou? Então, também deixar isso registrado, de que não é aqui que é cancelado lá, mas que acaba não se colocando, então, avisando. E, inclusive, hoje Chapecó só atende crianças, idosos e oncologia, né? Mas concordamos com a moção, sim, e ela deve estar, então, entrando em trâmite. Continua em discussão. Presidente. Pois não, vereador Mário? Só para justificar sobre essa moção, isso, na verdade, essa moção é um pedido da própria direção do Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Não é só a Câmara Municipal aqui de Iporã do Oeste que está fazendo esta moção. Toda a região, na nossa região, ali dos municípios, estão fazendo esta moção porque a direção do Hospital Regional está em desespero. Se não vier esse dinheiro, eles fecham as portas. Obrigado. Isso, apenas para também complementar, então, como citado antes, e assim, eles deram um prazo agora para o governo do estado que, caso não seja feito pagamento ao menos de uma parte dessas 4 parcelas que totalizam 3 milhões cada parcela, então, no caso, 12 milhões de reais que está pendente, então, a partir do dia 13 de abril, eles estarão suspendendo esses trabalhos dos atendimentos eletivos, que, como a vereadora Itamar citou, só de Iporã, a quantidade de gente que vai por dia para isso e que vai parar. Então, o hospital mandou ofício para que todas as câmaras façam esse pedido e com agilidade para que o governador, então a secretaria competente, tenham ciência desse pleito e agilizem, né, para que seja liberado, para que eles não parem de fazer esses atendimentos. Então, a gente conta com o apoio de todos nessa importante causa. Então, coloco em única votação a moção de apelo 006/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco agora em primeira discussão o projeto de lei 005/2015, que autoriza firmar convênio com a entidade Associação Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Iporã do Oeste e da outras providências. A palavra está livre. Tendo ninguém queira se manifestar, coloco em primeira votação o projeto de lei 005/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na explicação, pessoal, quero brevemente apenas deixar aqui o registro e parabenizar a administração pelo embelezamento que fez da nossa cidade da questão da Páscoa, que passou agora. É um dos municípios que a gente percorre na região que teve um olhar para essa questão e que foi, inclusive, motivo de parabenização em outros municípios. A gente sabe que tem sempre coisas a melhorar. A gente sabe que o município deve fazer também um investimento e uma parceria para a questão de Natal, que nisso acreditamos que cabe um pouco mais, mas nessa questão da Páscoa, realmente estão de parabéns. E apenas, então, agora, já com a questão da viagem decidida, também não quis influenciar os vereadores antes, porque
cada um deve ter a sua consciência de o que está votando e o que faz, mas apenas fazer as seguintes ponderações. Esta viagem, se for ver para mim, vai trazer conhecimento, porque em relação a custos, eu com certeza vou ser um dos que vou ter que tirar dinheiro do bolso para ir, mas vou porque acho relevante, pois os custos que se tem mediante ao que entra, provavelmente não vai pagar as despesas. Mas mesmo assim, só estou indo de cabeça muito tranquila, sabendo de que não estamos indo a passeio. Estamos indo, pois é um projeto, se for ver, lá em 2013 já eu coloquei uma indicação, onde eu pedia para o município pensar num plano Iporã 2030, que era um pensamento do município para o futuro. Essa é a oportunidade que conseguimos, através da associação comercial, a visualizar para o município que foi escolhido entre tantos municípios que querem a oportunidade de implantar um programa que nem esse. Agora faz parte do programa esta viagem para a Alemanha, assim como tantos outros municípios que estão fazendo isso a nível de estado têm feito, e com aprovação massiva da sociedade que vem, que isso é uma causa boa. Tenho aqui uma informação da rádio 750, Rádio Aliança. A missão na Alemanha possibilita parceria com Itá. Então, Itá foi um município que a gente esteve visitando e viu o quanto está se desenvolvendo e que esteve lá, e aqui possibilita parcerias. Em relação aos gastos públicos, eu estou fazendo essa gestão, iniciando ela da maneira, buscando fazê-la da maneira mais correta e eficiente possível. Isto até, de repente, vai estar desagradando em algumas situações, mas é da maneira como tenho feito e até tenho explicado na última sessão, na última entrevista dada agora na Rádio Oeste FM, e do qual, pelo tempo curto, eu estarei falando na semana seguinte. Mas também, brevemente, dizer que todo esse processo de ser convidado aí junto pela federação se deve ao fato de que quando este processo se deu início, além de envolvimento, teve viagem para Fraiburgo, para conhecer como é que está sendo implantado lá, onde todos os vereadores foram convidados, né? E eu fui com custos próprios, não pedi diária, né? Então, não tenho pedido diária para qualquer coisa. Quantas vezes fui para São Miguel, fui para outras regiões, fomos para Palma Sola para ver a questão da feira, não estou pedindo diária para nada. Outro fato que quero ressaltar, assim, quando se faz uma viagem, um congresso, os vereadores vão em busca de conhecimento no próprio Brasil, gasta-se valor similar ou maior, né? Então, obviamente que uma viagem para outro país tende a ser um valor mais significativo, mas isto aqui ressaltando novamente que lá em Essen, a universidade está ajudando, senão o custo seria com certeza muito maior, como noticiado em alguns veículos de comunicação que não tem confiabilidade. Além disso, apenas citar e fazer essa reflexão para os nobres colegas vereadores de que ir contra uma viagem de conhecimento, ir contra uma missão de DEL, de Plano de Desenvolvimento Local, não pode ser confundido com intenção partidária. A gente vê claramente que a questão partidária ela está sendo envolvida. E quando se pensa a nível de desenvolvimento local, nós não podemos pensar de maneira partidária. Então, apenas deixar isso, de que
está se fazendo um sensacionalismo por algo que é de interesse muito maior do que questão partidária, é de interesse do município. Apenas isso que queria deixar registrado e agradecer o apoio de todos os vereadores que puderam já apoiar e também entendo o posicionamento dos que assim não o fizeram. Será da pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a 10ª sessão ordinária de exercício 2015, a realizar-se no próximo dia 13 de abril de 2015, declaro encerrada a presente sessão.